Bom dia, tudo bem com vocês? Dia lindo esse que Deus nos deu hoje, não é? Um dia ensolarado, mais quentinho, tá fresquinho, mas tá quente, mistura ali as temperaturas, fica muito agradável, né? E o privilégio maior que Deus nos dá é de poder estar aqui nesse lugar. Esse lugar aqui não é mais santo do que a tua casa, sabe disso, né? Esse lugar aqui não é mais especial do que o carro, o ônibus ou os pés que te trouxeram até aqui, a estrada que te trouxe até aqui. Porque o que faz desse lugar especial é a sua presença aqui, na presença de Deus. A presença de Deus, na verdade, faz todos os lugares especiais. A sua casa é especial, amém? Você crê nisso? Porque Deus está ali. Quando você se desloca, o seu carro é um lugar especial porque Deus está ali com você. Essa reunião ela é especial porque Deus está aqui conosco. E por isso nós podemos abrir o nosso coração diante dEle, cantar louvores, orar, meditar na palavra dEle e sair daqui edificados. É isso que você pretende nessa manhã? Sim? Amém. Então abra o teu coração. Abra o teu coração. Eu gosto de falar assim, depõe as armas, qualquer argumento, qualquer reserva que você tiver, abra mão disso tudo e simplesmente se lance nos braços do Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui por tua causa. Então eu me jogo nos seus braços, que o Senhor me envolva, que o Senhor me abrace, que o Senhor me aconchegue, que o Senhor faça carinho em mim. Não sei como é que é a tua conversa com Deus. Essa conversa deve ser íntima. Deve ser íntima. A gente crê que nos braços de Deus há todo o ensino, todo o conforto, toda a segurança, toda a força, toda a capacitação que nós precisamos. A família Joel, eu digo do Joel porque ele está aqui à frente, mas são várias pessoas que estão aqui. Passaram essa semana estão passando pelo processo de luto. A partida da Jane deixou um buraco na família. Família da Lília e Saltina também. Doutor Irã, sogro das duas, ele também descansou. E o Senhor é aquele que nos conforta nessas situações. E às vezes nos faz até mesmo sorrir, mesmo quando a dor ainda está presente. Não é assim que funciona? Esse é o nosso Deus. Por isso que o apelo a você nessa manhã não é outro senão se aconchegar nos braços do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos e se percebesse abraçado pelo Senhor nesse momento. Senhor, é na tua presença que nós estamos. Na verdade, é nos teus braços que nós estamos. Nós nos aconchegamos em ti agora, Senhor, para dizer o quanto nós te amamos e o quanto somos dependentes do Senhor. Abraça-nos aqui. Abraça aqueles que estão enlutados, abraça aqueles que estão sofrendo, que estão lutando. Abraça aqueles que estão felizes e transbordantes de alegria. Abraça todos, Senhor. Que todos aqui possam ter essa experiência nessa manhã, de se aconchegar nos seus braços, de se aconchegar no seu abraço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu
braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Quando nos braços do Senhor, aí a esperança, a cura, a conforto. Caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Eu recaio, caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Permita-se ser abraçado pelo Senhor nessa manhã. Ele te ama. Não importa o que você tenha feito, o que você fez, o que você sinta, o que você faz. Ele te ama. Ele te abraça. Permita que esse abraço se envolva nessa manhã. Se você quiser sair do teu lugar e olhar para alguém que você sabe que precisa ser abraçado pelo Senhor, seja os braços do Senhor nessa manhã. Vá até essas pessoas. Vá lá, pode sair do lugar. Abraça alguém, seja o braço de Deus na vida de alguém. Abraça, um abraço demorado, pelo menos 20 segundos de abraço. Abraça, fica aí um pouquinho. Diga alguma coisa do coração de Deus para essa pessoa.
Recai em tua graça. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Pura graça. Esse abraço do Senhor. Recaio em tua graça. Aleluia. Caio de eu novo passar- em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, obrigado por ser quem és. Obrigado por nos acolher da forma como o Senhor nos acolhe nesta manhã. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda celebração. A Ti os nossos corações e as nossas vidas. Em Jesus. Amém. Gente, olha só. Quando eu fui pastor aqui em Campo Largo pela primeira vez, era um jovem, tinha cabelos pretos, encaracolados, a barba era preta que nem a do... Mas a coisa mudou. Mas a gente fazia uma coisa assim, eu era tão empolgado, né? Mas continuei empolgado. E aí, às vezes para motivar a congregação, lá na igrejinha, eu falava assim, o Senhor! Aí a turma dava um brado, glória! E dava um soco no ar assim. Eu fazia 3 vezes isso. E aí, na terceira, a gente rompia num aplauso bem grande. Eu falava, ao Senhor, a turma, glória! Ao Senhor, glória! Lembra, Jonathan? Ao Senhor, glória! E aí a gente rompia num aplauso bem forte. Vocês topam fazer esse exercício? Quem é daquele tempo, lembra, não? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer, atenção? Ao Senhor! Glória! Ao Senhor! Glória! Ao Senhor! Cante ao Rei uma música que vem do céu. Cante ao Rei gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Canta forte, igreja. É o Rei. Cante ao Rei uma música que vem do céu. Cante ao Rei com gratidão, pois Ele ouve com brados de louvor. Exalte o nome de Cristo. Celebra o Senhor.
dos Reis. Jesus merece o teu aplauso, aplauda o Rei dos Reis. Jesus merece os seus brados de louvor, diga glória a Deus, aleluia, o que você quiser dizer. Te amo, Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e é digno da nossa festa. E Deus não está estático, parado, Deus está em movimento. Amém? Você acredita nisso? Você pode dizer assim, o meu Deus está em movimento. E eu faço parte desse movimento. Não tem que falar parte. Parte. Ao movimento no ar eu posso sentir um sopro de vida no mundo existir. O Espírito de Deus está aqui. É o Espírito de Deus que está aqui, que nos separou e nos convocou. Somos igreja de Cristo e avançamos em teu nome. Pequenos faz parte do movimento. Amém. Que Deus está realizando na terra, transformando vidas. E sabe como que Deus faz isso? Não é pela força não, gente. Deus, você não vai ver Deus pegando as pessoas pelo pescoço e falar o seguinte, ó, agora comigo, é do meu jeito, faça assim. É através do amor. Do amor. É assim que esse Deus faz, é assim que Ele age. O amor de Deus é impressionante. O apóstolo Paulo diz assim que a gente não pode dimensionar. Não dá para saber a altura, a profundidade, a largura desse amor, a intensidade. A gente só sabe que Ele está aqui porque você já foi alcançado por Ele. Mas não dá para medir nem descrever. É um amor ousado? É. É um amor infinito? É. É um amor intenso? É. E todas as qualificações que você quiser dar a esse amor. Mas eu queria lhe encorajar nessa manhã a se embriagar desse amor, a se encharcar desse amor.
para depois vazar amor aonde Deus te plantou, dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade, na tua sala de aula, na tua convivência. Porque é o amor de Deus que está em movimento, pondo os discípulos de Jesus em movimento. É só o amor, não é obrigação, não é peso, não é nada disso não. É o amor. Se embriague desse amor nessa manhã e deixe esse amor vazar através da tua vida. Amém? Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Esse é o amor de Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é o teu Deus, igreja. Reconheça. Ele vem ao encontro. Pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não me deixarás no meu Pai nome, só pra me encontrar. Não posso encontrar quem mereceu, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Senhor, nosso coração se rende diante de tamanho amor, de tão grande amor, de tão intenso amor, que nós não sabemos explicar e que as poesias não comportam. E Senhor, mas nós sabemos o que esse amor tem produzido de mudança na nossa vida. Nós nos entregamos a Ti, nos entregamos ao Teu amor e declaramos aqui o nosso comprometimento contigo e com a Tua missão, com o Teu movimento que o Senhor realiza sobre essa terra. É dessa forma que nós queremos estar diante do Senhor, desapegados às coisas passageiras desse tempo, mas muito agarrados no Senhor. Nós queremos estar diante do Senhor não como pessoas autossuficientes que conduzem a sua própria história, a sua própria vida, mas com homens e mulheres totalmente dependentes do Senhor. Essa é a adoração que nós queremos apresentar diante do Senhor nessa manhã. Mais do que as nossas canções, é essa disposição, Senhor, de sermos dependentes do Senhor, totalmente dependentes do Senhor, porque nós não precisamos de prova mais alguma de que o Senhor nos ama. A maior prova já foi dada definitivamente na cruz, e nós nos abraçamos a ela, nós nos entregamos a ela, nós nos agarramos a ela, porque ela é suficiente, e nós nos colocamos diante de Ti em adoração. Porque Tu és o nosso Rei, Tu és o Deus que nos abraça, mas Tu és o Deus da missão, que está em movimento e nos põe em movimento também. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Bom dia a todos. Que a graça de Deus esteja recaindo sobre cada um de nós. Eu gostaria de começar agradecendo para todo mundo que se envolveu de alguma maneira com o nosso café missionário ontem. Nós arrecadamos cerca de R$ 1.500 para os missionários, né? Um valor muito bom, e com esse valor vai ser possível dar uma oferta boa para todos eles. Você vai poder repassar para eles. Então, você que esteve aqui, você que contribuiu, você que participou, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe e multiplique isso na vida de cada um dos irmãos. O Ministério Infantil Itaquids está informando que no dia 28 de julho, nós teremos das 14 às 17 a nossa celebração da tarde de inverno com as crianças. Tá? Então, será uma tarde onde elas terão aqui com atividades, faremos um lanche para eles, histórias, brincadeiras. Tem sido muito divertido. A gente tem realizado essas atividades durante o ano. Então, no dia 28 de julho, então, das 14 às 17, esse ano será realizado aqui na igreja mesmo.
não tem custo, mas aqueles que quiserem contribuir voluntariamente para nos auxiliar, ou o pai que for fazer a inscrição do filho pode fazer uma contribuição para a gente comprar o lanche, fazer o bolo, o Nescau, o suco para eles. Então, você tem que procurar o Gessé e a Mônica no final da celebração para fazer a inscrição. E é muito importante que você faça a sua inscrição com antecedência, tá? A gente não vai negar receber crianças que não tenham feito a inscrição, mas nos ajuda muito saber quantos vêm, qual a faixa etária que vem, para que as atividades sejam preparadas, voltadas para eles. Então, quanto mais informações e quanto mais antecedência nós tivermos, melhor vai ficar a programação. Então, dia 28, das 14 às 17, e as inscrições até o dia 22, isso, né, Gessé? Então, aquele rapaz bonito lá, que a Mônica acha pelo menos, podem procurar ele no final da nossa celebração e já fazer a inscrição dos seus filhos, tá bom? Falando em crianças, o pessoal do Seara ainda tem algumas geleias para vender, né? Você que quer comprar uma geleia, continua abençoando os missionários. Não sei, vai ver que não era para dar esse aviso. Crianças, cadê vocês? As crianças de 2 a 12 anos podem vir aqui à frente. Celso, eu fiquei muito animado, pastor Celso. Está conversando com o Jonatas. Fiquei muito animado hoje, porque eu estava pegando a lista do pessoal para a Assembleia, e eu percebi que mais ou menos 50% do pessoal que está aqui são visitantes. Então nós temos do nosso pessoal aqui metade membro e metade visitante, né? Mas alguns visitantes já são visitantes, aqueles que já estão entrando pela porta dos fundos da casa, e são bem íntimos nossos. Você que está conosco há algum tempo aqui já e gostaria de oficializar a relação, né? Você está se sentindo bem, entende que esse é o lugar de Deus para você congregar, para você estar junto, nos procura no final da celebração para a gente fazer um grande culto, uma grande celebração e receber todos vocês como membros aqui também. Acho que isso é importante também, dar um passo a mais no sentido de comprometimento nosso com vocês, de vocês conosco. Então, você que ainda não é membro, vamos dar um passo a mais. Estão todos convidados aí. Vamos orar, pessoal? Deus, muito obrigado mais uma vez por esse domingo, por esse período de louvor. Muito obrigado pela vida das crianças, porque o Senhor tem trabalhado com eles. Abençoa a vida da Rita, da Graziele, da Marília, da Cris, da Melisa, da Mabel, do Marcos e da Raquel, que estarão com eles hoje, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale com eles e eles falem, através deles, falem com os nossos filhos. Fica conosco também agora, com a palavra que receberemos. Usa a vida do pastor Celso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, andando. Enquanto as crianças estão indo, eu queria só também reforçar um desafio que a gente mandou para os líderes de grupos pequenos e até estender para a igreja. A gente tem o CAD é o nosso braço social aqui na igreja, que tem trabalhado para transformação de realidades, muito mais do que assistencialismo, transformação de realidades. E nós desafiamos os grupos pequenos, e estamos desafiando aqui a igreja, a possibilidade de nós adotarmos crianças que fazem parte já dos nossos projetos, das nossas oficinas, como padrinhos, financeiramente, um valor pequeno que você pode contribuir mensalmente, que vai nos ajudar a oferecer para eles, além da oficina, a manutenção do oficineiro, a manutenção de alimentação que é servida para essas crianças. Então, está lançado esse desafio. Se você quer apadrinhar uma das nossas crianças que são atendidas pelo CAD, aqui da nossa igreja, você pode procurar a Maiara. Maiara, fique em pé, por gentileza. Aquela moça linda, ela é presidente do CAD aqui, você pode falar com ela. Está solteira. Opa, deixa isso para lá. É outra conversa, né? É outra conversa. Ou pode falar com o pastor Tiago também, o barbudinho, o ruivo mais lindo aqui, da igreja. Tudo bem? Fala assim, olha, eu quero me envolver, quero entender melhor, eles podem te explicar. E podem te orientar para que você possa participar desse projeto. Uma outra questão também, vocês já viram que a gente fazia os desafios do grupo de quinta. Tem um grupo de quinta-feira, é um pessoal que compõe o grupo de quinta-feira, que tem trabalhado com um projeto aqui no município que atende pessoas em situação de rua.
Eles vão lá, eles cozinham para essas pessoas e fazem uma série de coisas. E ainda há necessidade de algumas coisas. Sempre precisa, por exemplo, de material de higiene pessoal, escova, pastas, dente, sabonete, toalha, roupa de cama, porque às vezes alguns são acolhidos, precisa de roupa de cama. Então, fala. Isso. Aí você que já participou e entende que isso aí também é uma forma de... Você não pode estar lá, talvez, cozinhando ou conversando com as pessoas, mas você pode viabilizar para quem está indo lá. Então, você pode conversar com aquele casal lá, no fundo, ó, o Murilo e a Viviane, casal lindo também. Todo mundo aqui nessa igreja é bonito, né? Olha. E aí você pode falar, olha, eu quero doar. O que mais? O que precisa mesmo, detalhadamente, eles vão passar para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Animados? Mais ou menos, né? Vamos lá. Porque hoje eu tenho que ser rápido. Ih, Jesus. Não, mas vai dar tempo. É que algumas letras aqui eu só enxergo com esse negócio. Aí o restante aqui eu já ponho desse tamanho, sabe assim? A letrona fica... É quase que uma letra por página desse negócio aqui, para poder enxergar bem. Lucas 16, de 19 a 31. Nós vamos conversar um pouco sobre essa parábola hoje. Lucas 16, de 19 a 31. O texto diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, de chagas. Este ansiava comer o que caía na mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. É interessante que parece que, quando fala aqui que ele desejava comer os pães ali que caíam da mesa do rico, não era o farelo. Está comendo, derrubou, e o cachorrinho vai lá, às vezes come o que ele queria. O pessoal tinha o costume naquela época de servir o alimento, eles comiam com as mãos, não tinha talheres. Então eles usavam os pães como guardanapo, para limpar a mão e depois jogava debaixo da mesa. Que higiene, né? Fora de série. E jogava debaixo da mesa, jogava ali pelo chão. Lázaro via isso e tinha vontade de comer pelo menos esses pães. Talvez viesse até com um molhinho já, né? Ai, Jesus. Em vez disso, ele desejava e não conseguia. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, no melhor sentido, é um lugar chamado como se fosse o lugar dos mortos, um estado, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima, isso o rico, e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele reconheceu Abraão, devia ser muito religioso, então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você, meu filho, está sendo atormentado. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir na minha casa, na casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos, ele falou, qualquer pessoa, ressuscitar, sei lá, ou aparecer, for até eles, eles vão se arrepender. Ele insiste. E Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí. Interessante essa parábola, né? Tem bastante coisa para a gente conversar aqui, mas hoje o André falou que eu tenho que ser rápido.
Não, André não, né, André? Foi culpa do André, tadinho. A gente combinou que a gente tem que ser objetivo com algumas coisas. Essa parábola que nós estamos tratando hoje, que chama-se, a gente é reconhecida como a parábola do rico e Lázaro, não é isso? Aqueles que já convivem com o texto bíblico há algum tempo, reconhecem dessa forma. Tem um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias, que já foi citado por mim, pelo Tiago aqui algumas vezes. Ele diz que essa parábola não deveria ser chamada de parábola do rico e Lázaro. Ela deveria ser chamada de a parábola dos 6 irmãos. Porque, na verdade, o foco aqui é a escolha que esses 6 irmãos fizeram diante da vida deles. Mas, independente da discussão dessa turma toda aí, nós vamos estudar essa parábola. Tem alguns estudiosos também que dizem que ela não pode ser chamada de parábola, porque parábola era uma história que Jesus contava. E, normalmente, eram personagens fictícios que não tinham nome. E aqui Jesus usa um nome, né? Um deles tem nome. É a única parábola que Jesus dá nome para um dos seus personagens ali. Mas a gente vai entender que o fato desse nome estar presente não impede que seja uma parábola. E o propósito de Jesus ter citado esse nome aqui. Agora vamos pensar um pouquinho, para a gente entender, se a gente pegar os textos isolados da Bíblia, nós corremos o risco de falar aquilo que o texto não está dizendo. Por exemplo, se você pegar esse texto aqui, você pode começar a querer falar de inferno e de céu. Você pode começar a querer falar de estágio transitório. Mas Jesus não está falando nada disso aqui. O propósito dele não é esse. Mas como que você sabe? É só olhar o contexto. Jesus não está falando, ele cita a questão da pobreza, a gente vai ver algumas coisas aqui, e da riqueza como uma situação oposta, mas a questão dele não é discutir a pobreza e a riqueza. O que está falando aqui, no contexto geral, já no começo do capítulo 16, Jesus já conta uma outra parábola daquele administrador. Lembra? Nós pregamos sobre isso aqui, se não me engano, em março. Que ele foi acertar a dívida dos devedores com o seu patrão e havia uma suspeição que ele era um mau administrador, que deixou a coisa rolar. Ele foi lá negociar essa dívida para o patrão, abaixou a dívida dos caras, mas pelo menos resolveu o problema, a turma conseguiu pagar. Jesus fala assim, que ele foi meio malandrinho, mas ele conseguiu resolver o problema daquela dívida. Na sequência, depois de contar essa parábola, no mesmo capítulo 16, Jesus confronta os fariseus, ensinando que o nosso coração não deve estar apegado ao dinheiro ou à riqueza. Ele trabalha com isso, ele vai batendo nessa tecla. Tanto que aqui tem aquele texto que a gente já citou e conhece bem, no verso 13: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É o que o texto diz aqui. Então, essa parábola aqui, ela vem tratar exatamente de 2 questões: o apego ao dinheiro e tratar também da autossuficiência, da pessoa que escolhe viver somente por si própria e deixa Deus de fora. Essa é a essência dessa parábola. E ela começa com uma descrição, né? A gente viu aqui o texto, e a gente vai começar a pensar algumas lições aqui. O rico é caracterizado aqui por uma vestimenta preciosa, bonita, elegante. Não é isso que ele diz lá? Um estilo de vida esplendoroso, festas, jantares, uma vida social top. Revista Caras. Sabe assim? E a descrição do pobre é mais detalhada. Ele estava coberto de feridas, diz o texto. Diz que os cães da rua que andavam por ali perambulando vinham lamber as feridas dele. E que ele ficava deitado à porta do rico. Na calçada da casa do rico estava esse pobre. E o texto nos diz também que ele passava fome. Porque para o cara querer comer guardanapo, ainda que seja em forma de pão, que o pessoal jogava fora, é porque ele estava com muita fome. Mas segundo o texto, a riqueza desse pobre aqui
estava no seu nome. Entender o nome Lázaro e o significado desse nome determina uma série de coisas na nossa vida. Porque Lázaro significa Deus socorre. Não é bonito esse significado? Então para de chamar os outros de lazarento quando você quer xingar alguém. Você quer xingar os outros, chama de lazarento. Não chama, porque o homem aqui, o nome significa Deus socorre. Deus socorre. E a descrição que Jesus faz aqui, que é relatada por Lucas, ela marca mesmo o contraste que existia entre a vida deles. A posição social, um era rico, outro era pobre. Um se apresentava de forma bem vestida, outro coberto de ferida, o outro comia em banquete, passava fome. Ou seja, essa era a vida deles. Eram vizinhos, porque o pobre permanecia na calçada do rico. Eram vizinhos, mas na verdade eram desconhecidos, não se conheciam e não se relacionavam em hipótese alguma. E segundo o texto, é interessante que Jesus faz uma narrativa breve sobre a vida deles, e depois ele faz uma narrativa mais longa sobre o pós-vida, entendeu? Aí ele demora um pouco mais. Segundo o texto ali, os dois morrem, verso 22. E o mesmo contraste, ou talvez de uma forma invertida, um contraste também se interpõe entre eles, depois na outra vida. Na outra vida. Depois que passa dessa vida. Então, o pó volta para o pó. Mas nós comparecemos diante de Deus. Isso aí é verdade, é palavra de Deus. Do pobre, Jesus não fala do sepultamento, não fala nada. Só diz que morreu e foi levado por quem? Isso aí pergunta para o André, que o André sabe explicar. Ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Pergunta para os teólogos assim, né? Eu sou só um... Foi levado para o seio de Abraão. E do rico é dito que ele foi o quê? Sepultado. E até quando fala da ideia de ser sepultado, deve ter sido uma cerimônia pomposa, com um monte de coisas e tal, que era comum fazer, tudo que era cerimonial, um casamento era festivo, um funeral também tinha essa conotação de luxo, porque o cara era muito rico. Mas diz que ele se encontrava no Hades, ou seja, no reino dos mortos. Estavam lá no mesmo ambiente, no reino dos mortos, só que o Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico estava no Hades, nesse lugar. Depois disso, Jesus então se concentra no rico. E aí que começa, a gente precisa prestar atenção para a gente entender o que Jesus Cristo está querendo nos ensinar nessa parábola. Ele está atormentado. Ele está sofrendo. Pelo que essa parábola diz, um sofrimento, de certa forma, irreversível. Porque já estava estabelecido e não tinha como cessar. E o que acontecia com esse rico? A gente falou que o pobre estava bem na porta dele ali, ele passava e não via, não enxergava, e nunca prestou atenção, nem mesmo pensou na possibilidade de socorrer aquela pessoa. E agora, ele pede socorro a Abraão e pede que aquele pobretão que venha na sua direção e o ajude. Gente, aqui começa o primeiro aprendizado. Nós corremos o risco de transformar cenas reais de sofrimento em paisagens. A gente pode se acostumar com uma criança, quando a gente chega para o nosso trabalho de manhã cedo, debaixo de uma marquise, ou num banco de uma praça. É fácil nós nos acostumarmos com isso, como se fosse uma paisagem necessária no cenário ruim, difícil do mundo que nós vivemos. Mas nós não podemos nos acostumar com isso, porque isso vai contra o propósito e a proposta de vida que Deus tem para todos os seres humanos. Mas vamos voltar aqui. E o rico chama Abraão de pai.
e faz o primeiro pedido. Ele diz: olha, manda Lázaro que ele venha aqui, molhe o seu dedo na água e refresque a minha língua. O que Abraão faz? Ele nega. E dá um argumento. Ele relembra com o rico a vida dele. Você lembra da tua vida no passado? Você teve tanta coisa boa. A tua vida foi tão tranquila. A tua vida fluía naturalmente. E lembra da vida do Lázaro? Talvez ele não lembrasse, porque talvez não tivesse nenhum tipo de relacionamento. Mas a vida dele foi sofrida e de dor. E agora ele está sendo consolado. É o que Abraão diz para ele. Ele está sendo consolado. E além disso ele diz: olha, há uma separação aqui, um abismo entre nós. Da mesma forma que havia um abismo entre eles, um abismo social que fazia com que eles não conseguissem se olhar, nem se conversar, nem trocar alguma coisa. Um pela opulência, pela riqueza, pela autossuficiência, o outro pelo estado miserável, que talvez não tivesse nem coragem de se dirigir ao seu doutor. Falar: ô, seu doutor, não conseguia. Havia um abismo ali, e da mesma forma, na eternidade, na pós-vida, na pós-morte, sei lá como falar isso, mas acho que por aí, né? Pós-morte está certo, né? Depois da morte, havia também um abismo. Ele diz: olha, não dá para vocês se aproximar, não é possível isso que você está pedindo, não dá para resolver. Aí, diante do negativo de Abraão, ele tenta de novo, ele é insistente. E dessa vez não para si próprio, mas ele se lembra de quem? Dos irmãos. E fala: olha, eu tenho 5 irmãos lá. Por favor, pai Abraão, manda Lázaro lá. Manda Lázaro lá. Porque se ele chegar lá e for conversar com eles, eles não vão vir para esse lugar. E Abraão nega aquele pedido também. E para essa negação, Abraão usa um argumento central, forte da tradição judaica. Diz assim: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm palavra de Deus suficiente para mudar de atitude e de vida. Eles têm. Não precisa ninguém voltar a viver para converter um coração, para convencer alguém de que deveria se agarrar em Deus e andar com Deus. Ele afirma isso, esse é o argumento que ele usa. E o rico não desiste, ele faz a terceira tentativa. Ele fala assim: então, ressuscita qualquer um aí. Gera uma situação sensacional, um milagre sensacional. Faz um cara desse aí se ressuscitar e voltar a viver. E aí, eles vão ficar impactados. E eles vão escolher Deus e não vão vir para cá. Mas esse pedido também é negado. E Abraão argumenta: se eles não ouvirem a palavra que está sendo pregada, não vai fazer diferença o milagre. Porque a fé vem pelo... Então, diante desse cenário, a gente já pensou algumas coisas aqui, eu queria afirmar algumas lições. Primeiro, Jesus não é contra a riqueza e nem contra rico, tá, gente? Por isso que a gente precisa ler o texto no contexto para poder entender o que Jesus está querendo dizer. Porque às vezes, no primeiro momento, quando você lê isso aqui, parece que Jesus odeia rico. Ninguém pode ficar rico. Mas o que Jesus Cristo faz aqui? Ele convida as pessoas ricas, ou aquelas que se identificam com aquele rico da parábola, a se permitirem, a se deixarem ser confrontados pelo erro cometido pelo rico da parábola. Ele chama para um confronto. E qual foi o erro do rico aqui? Foi ser autossuficiente e confiar somente na sua riqueza, naquilo que ele tinha nas mãos. Esse era o problema. E se esquecer de Deus, que é o doador da vida, e de não ver, por causa dessa autossuficiência, de não solidarizar com o pobre, com a pessoa que precisa da sua ajuda. Porque se ele tem muito, e se tem alguém que não tem nada,
isso deve ter um propósito dele ter muito. Você entende? Nós somos egoístas, que nós só pensamos, não é pecado você ganhar dinheiro e pensar em estratégia de ganhar dinheiro. O problema está em você colocar nisso um fim último, acumular e acumular e acumular e acumular. A igreja de Atos, ela tinha uma diferença, porque ela não tinha ninguém demasiadamente rico que sobrasse. E lá não tinha ninguém demasiadamente pobre que passasse necessidade. Você entendeu? Entendeu? É bem disso que ele está falando aqui. É isso que ele denuncia. O que ele está denunciando aqui. O problema não é ser rico, mas o problema é ter o coração desse rico. E Jesus aqui, ele também desafia, ele ensina e deixa claro o seguinte: e vocês não vão conseguir sair dessa situação sozinhos, resolver isso sozinhos. Precisa de Deus e da sua palavra. Um segundo ensino é que a parábola também não relaciona a pobreza e o sofrimento terreno com recompensa no céu. Então, quem for pobre na terra... Sabe aquelas historinhas? Eu não gosto daquelas historinhas. Tem um monte de pregador que gosta daquela historinha de... você constrói uma casinha, uma mansão aqui na terra, lá você vai ter um casebre no céu. Papo mais... Conversa mais sem graça. Não tem nada a ver, que Deus é esse, que vai fazer um negócio desse. Mas aqui, então, essa ideia aqui... O pobre, ele não é melhor do que o rico, por ser pobre, entendeu? Isso precisa ficar claro para a gente. Porque assim, aqui o texto não descreve nada, não diz aqui, por exemplo, que o rico era ele só sugere a autossuficiência, mas não diz que ele era mau caráter, adulto, sem vergonha, ladrão, não fala isso. E do Lázaro também, não fala que ele era um homem virtuoso, temente a Deus, que frequentava a sinagoga, que ensinava a palavra de Deus, não diz nada disso. Só há uma referência ao nome dele. E esse nome dele aqui, é que dá para entender, deve nos levar a entender o seguinte, que o que nos qualifica para o seio de Abraão, ou para o lugar de descanso na presença de Deus, é a graça de Deus, porque quem socorre é Deus. O nome de Lázaro dizia isso, Deus socorre. É isso. Então o fato de ser pobre não vai garantir para mim um lugarzinho no céu aqui, não dá para a gente tirar essa questão. E além disso, tem muito pobre com o coração do rico da parábola. Não tem? Tem. Que mesmo sendo economicamente pobre, age como esse rico, é autossuficiente. Ama o dinheiro, mesmo sem tê-lo. Então, isso precisa ficar claro para nós, de que não é isso que nos qualifica para o céu. O nome de Lázaro, o significado do nome, Deus socorre, é a graça de Deus que me garante lugar de descanso depois dessa vida. Amém? Tudo bem até aí? Amém? Outro ensino dessa parábola é que milagre não leva a conversão e mudança de vida. Você pode ter, talvez, alguma exceção de que o milagre deu start a algum processo de fé, mas o que leva a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. A gente está estudando isso em Marcos. No começo do capítulo, os primeiros capítulos de Marcos, o tempo todo Jesus foge dos holofotes. O pessoal quer glamourizá-lo como o milagreiro, mas Jesus se recolhe para orar, foge dessa coisa, desses holofotes, e aí depois ele sai para proclamar a palavra. Por mais que você tenha experimentado um milagre na tua vida e que te levou a olhar de forma diferente para Jesus Cristo, o milagre em si não é capaz de transformar a tua vida e fazer de você um discípulo de Jesus Cristo, mas é a palavra de Deus que você ouviu nesse processo todo que entrou no teu coração e te mudou. É pelo ouvir que somos salvos. E exigir sinais, os fariseus fizeram isso lá. Como os fariseus fizeram ali atrás, isso aí na verdade é uma demonstração de que eu não estou disposto
a me converter. É coisa dizendo, Deus, tudo bem, você é Deus, né? Mostra para mim que você é Deus mesmo. E crente, quando exige sinal de Deus, ele fica mais sem vergonha ainda. Que sinal que você precisa mais do que a cruz de Cristo, gente? A gente cantou aqui, seu ousado amor. Que sinal você precisa mais? Do Filho de Deus morrer no teu lugar. Que mais você precisa de sinal? Para crer, para confiar, para depender, para não abandonar. Meu Deus! Meu Deus! Note bem, não estou dizendo que os milagres não existem, que eles não são importantes, que ele não pode chamar a atenção da pessoa para Jesus Cristo. Mas eu sempre digo isso, o milagre ele é extraordinário. O extraordinário não acontece toda hora. É só quando Deus decide que aconteça. Outra lição é que essa parábola nos ensina é que uma vida digna é propósito de Deus para todas as pessoas em todos os planos. O que eu quero dizer com isso? Jesus desafia que os seus ouvintes a optarem por um estilo de vida que não correspondesse, ou que não se assemelhasse à situação do rico do mundo, dos mortos e também do pobre Lázaro em vida, entendeu? Eu confundi um pouco. Jesus tem uma proposta de vida para você e para mim que nesse plano não se assemelhe à vida de Lázaro. Deus não quer uma vida miserável para a gente. Uma vida digna Ele quer. Não estou falando de prosperidade, desse discurso aí que tem por aí. Estou falando que vida digna. É indigno um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus ficar jogado numa porta, cheio de feridas, sendo lambido por cachorro e com fome. Enquanto outros seres humanos estão bem e tranquilos. Deus não quer aquela vida. Como também Deus não quer a vida de tormento que o rico alcançou depois dessa vida, entendeu? Ele não quer. Ele quer uma vida digna para nós em todos esses planos. E ele desafia, então, ali aqueles fariseus, e nos desafia também hoje, a uma decisão, uma postura, a semelhança do que ele viveu, a viver a prática da justiça, da solidariedade, do repartir, do acolher, na nossa vida terrena. Na verdade, a proposta de Jesus é implantar no coração dos seres humanos o seu reino. E qual é a palavra-chave do reino de Deus? Justiça. Ou seja, todos vivem ali dentro dessa sociedade de forma justa. É isso que Jesus Cristo veio fazer. E nós, como igreja de Jesus, somos os demonstradores e anunciadores da chegada desse reino. A gente tem que falar, o reino de Deus chegou. Temos que proclamar. Mas a gente tem que demonstrar com as nossas atitudes que o reino de Deus chegou. As pessoas precisam ver quando elas são acolhidas, quando elas são amadas. Adotar uma criança, por exemplo, ali do CAD, sabe, coisas desse tipo, levantar recursos para poder atender o pessoal que está em situação de rua, é trabalhar por aquilo que Deus trabalha. Vamos terminar a nossa conversa. Uma reflexão, algumas perguntas que eu quero lançar só para você, para mexer um pouquinho com o teu coração em relação a esse texto de hoje. Como nós encaramos a ideia da morte? Como que você encara? Como avaliamos a nossa vida em face da morte? Sabe assim, essa ideia, a consciência de que nós também, um dia, estaremos no mundo dos mortos, nós estaremos lá. O que isso nos leva? O que isso influencia? O que isso mexe conosco no sentido da vida que nós levamos aqui, que nós vivemos aqui? Eu creio que a consciência de que nós também estaremos nesse dia, algum dia nesse lugar dos mortos, como os dois ali estiveram, isso deve nos motivar a olhar para a nossa vida e procurar moldar nossa vida segundo a vontade de Deus.
E não só de ficarmos preocupados onde que vamos estar. Vou estar no seio de Abraão, vou estar no Hades, meu Deus, onde vou estar? Não, a preocupação não é essa. Isso deve me levar agora a moldar a minha vida, a permitir que a minha vida seja moldada segundo a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo cheio de contradições, cheio de miséria, ganância, corrupção, arrogância. É tanta coisa que a gente às vezes fica até deprimido de ler um jornal, de ouvir um noticiário, alguma coisa assim. Mas diante desse cenário, esse cenário está aí. A gente pode influenciar onde nós estamos e produzir mudanças reais, onde Deus nos plantou. Mas qual tem sido a base de sustentação da tua vida nesse contexto todo que você tem vivido aí? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em você mesmo? Na estabilidade do teu emprego? Nas suas posses? Ou em Deus, doador da vida? Esse Deus que quer oportunizar aos outros, né, por nosso intermédio, vida para tanta gente aí que não sabe o que é vida aqui do nosso lado. E às vezes tão pertinho de nós. Esse é o chamado dessa parábola para essa reflexão. Uma reflexão a respeito da tua vida. Pobre ou rico? Não tem o coração do rico da parábola. Pobre ou rico? Não seja autossuficiente. Não confie nas suas posses, nas suas habilidades, na sua capacidade. Agradeça a Deus por tudo isso, o tempo todo. Porque isso aí é graça de Deus na tua vida. Agradeça, mas não coloque o teu coração nisso. Não confie nisso. Confie no Deus, doador da vida, que é capaz de dar e tirar. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo imprima em nossos corações essas verdades que o Senhor quis nos ensinar nessa manhã. Porque às vezes a minha comunicação pode ser falha e não chegar onde deveria chegar. Às vezes a gente pode se distrair por alguma razão e não captar exatamente aquilo que o Senhor queria nos ensinar. Mas nada escapa ao Teu Espírito. E que o Teu Espírito Santo imprima no meu coração, primeiro, no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, essas verdades, para que a nossa vida seja uma vida totalmente na dependência do Senhor. E que isso possa determinar não só plano presente, mas também quando nós tivermos que enfrentar a morte, estivermos no lugar dos mortos, que isso possa ser determinado por aquilo que nós vivemos no nosso relacionamento contigo. Nós nos entregamos ao Senhor, pedimos essa graça em nome de Jesus. Amém. Amém?